Olá, alunos! Hoje é sábado, mas a gente vai fazer hoje, umas atividades. Então, hoje pra gente é dia letivo, então a gente tem videoaula sim, tá bom? Mas aí eu tentei deixar a aula mais prática o possível, tá bom? Então, primeiramente, vamos começar com a nossa oração. Então, juntando as mãos, fechando os olhos, oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia que Tu nos concede. Obrigado, Senhor, pelo final de semana que Tu nos deu. Obrigado por todas as bênçãos, ó Pai. Que Tu possa nos conceder um final de semana abençoado. Que possamos também reservar o dia do Senhor para descansar e respeitar a Tua lei, ó Pai. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Cristo é que oramos. Amém. Então, meus amores, a gente tinha iniciado na semana passada, se eu não me engano, na última aula de ensino religioso, a gente tinha iniciado lá o nosso conteúdo falando sobre o zombador, certo? Então, a gente viu aqui, na página 89, aprenda com Neemias, né? Então, a gente viu que Neemias era uma pessoa muito querida pelo rei da Babilônia, né? A gente viu que o povo de Deus estava preso, sendo feito de escravo pelos babilônios, certo? E a gente viu que não foram todas as pessoas, né? As pessoas mais velhas não foram levadas para ser escravo, apenas os mais novos, certo? Então, o que foi que aconteceu? Neemias vivia lá na Babilônia, sendo escravo, mas aí como Neemias, ele era uma pessoa muito querida do rei, ele pediu ao rei consentimento para poder ir na sua cidade e poder reconstruir um muro que tinha na cidade. A gente viu que, tinha duas pessoas, Tobias e Jessé, que eles começaram a zombar de Neemias, né? Achando que Neemias não ia terminar, não ia conseguir terminar de construir o muro e sempre zombando dele, né? E Neemias mostrou que Deus daria essa resposta a eles. Neemias não rebateu, né? Não criticou, não brigou, apenas orou a Deus, né? E pediu a Deus que escutasse a oração e como ele estava sendo caçoado pelas pessoas, principalmente por Tobias e Jessé, né? Então aí, a gente fez a nossa atividade na página 91, continuamos até a 92, até a 7ª questão, tá certo? E agora a gente vai dar continuidade aqui na página 93. Então, a gente vai fazer a 8ª, a 9ª, a 10ª e a 11ª questão. No caso, 8, 9, 10 e 11, tá certo? Então, aqui, o que Jesus nos ensina a fazer por aqueles que são nossos inimigos e zombam de nós. Aí, leia Mateus 5, versículo 44 e responda. Então, a gente vai ler esse versículo, vocês, vão ler na Bíblia de vocês e escrever a resposta que tem na Bíblia, de Jesus nos ensinando como a gente tem, que tratar os nossos inimigos que zombam da gente. O que Jesus pediu que Deus fizesse pelas pessoas que zombaram dele e o desprezaram. Então, em Lucas 23, versículo 34, vai ter a nossa resposta. Então, é só ler esse versículo, gente, e copiar aqui, tá certo? Separe em 2 colunas diferentes as palavras que indicam como devemos tratar os colegas e como não devemos tratar os colegas. Então, a forma que a gente tem que ser gentil, a gente vai pegar as palavras aqui positivas e escrever desse lado, e as palavras negativas, de como não se tratar uma pessoa, a gente vai escrever aqui, tá bom? Que palavras? Essas palavras aqui, tá bom?
Então aqui, ó, a gente vai ver as 3 peneiras. Então aqui tem um texto que diz: certa vez, um jovem ouviu falar de algo que havia acontecido com uma pessoa que ele conhecia. Não resistindo à tentação de passar adiante a conversa, foi contar o que ouvira a um amigo. Este, que era uma pessoa muito sábia, interrompeu assim que começou a contar-lhe o fato, dizendo: você já passou essa história pelas 3 peneiras? Aí o amiguinho falou: 3 peneiras? Perguntou o rapaz surpreso. Sim, devemos peneirar o que dizemos sobre os outros. A primeira peneira que devemos usar é a da verdade. Você tem certeza de que isto que ouviu é verdade? Perguntou um amigo. Caso tenha certeza de que isso aconteceu, você ainda deve passar pela segunda peneira, a peneira da bondade. Antes de dizer qualquer coisa, devemos perguntar: estou sendo bondoso com esta pessoa ao falar isto sobre ela? Isso vai ajudá-la? Por fim, ainda tem a terceira peneira, a da necessidade. Preciso dizer isto? Isto trará algum benefício para alguém? Ao ouvir isto, o rapaz estava envergonhado. O que ele estava fazendo não passava pelas 3 peneiras. Moral da história: se o que você vai falar não passa pela peneira da verdade, da bondade e da necessidade, não vale a pena passar adiante. Então, quando a gente for falar qualquer coisa, fofocar, né? Que esse texto está falando sobre a fofoca. Então, a gente sempre tem que pensar pelas 3 peneiras. O que eu vou falar é verdadeiro? O que eu vou falar vai trazer alguma bondade para essa pessoa? E o que eu vou falar é necessário que as pessoas saibam? Porque se uma dessas peneiras aqui não for necessária e essencial, a gente não fala nada. A gente simplesmente escuta e fica calado, ou nem escuta, tá bom? Para não se contaminar. Bom, meus queridos, então, é isso que vocês vão fazer aqui, tá certo? Então, nessa questão, a gente leu a história sobre o que a gente deve falar. E vocês vão explicar com as palavras de vocês porque o bullying ou a zoação não passa por nenhuma das peneiras. Por que que o bullying e zoação não passa pelas peneiras? E aí vocês colocam a resposta aqui, tá bom? Então é isso para a nossa atividade de ensino religioso de hoje, tá bom? Beijinhos. Ainda tem aula, tá bom? Tem aula de inglês. Uma atividade bem facinha que eu vou colocar para vocês. Até já!